Estamos de volta com o Band Motores. E antes de mostrar novos lançamentos, vamos seguir esta matéria sobre os bancos em couro dos automóveis. E aqui chegamos ao setor de corte. Dani, na verdade aqui as pessoas começam já a definir, né, qual o modelo, o tamanho do banco, enfim. Exatamente. Então, uma vez que foi determinado o pedido pela equipe de vendas, é processado na parte do PCP, separado o material e seguido então para a programação de confecção da capa. Aqui é o primeiro processo, que é o processo de corte. Hoje o nosso corte ele é todo manual. Então, o cortador ele vai ter o modelo do veículo, que está disponibilizado nas araras laterais aqui, cada carro em torno de 50 a 70 peças. Vai abrir a pele. Por mais natural que a pele seja, ela possui alguns defeitos que são normais, que são carrapato, veia, estria, carimbo. Ele vai fazer a marcação de exclusão e vai começar o corte, excluindo essas peças que não têm aproveitamento. Olha só a praticidade, olha, na hora do corte, ó, o detalhe, ó. O nosso corte ele é todo manual, né? Então, Quantas peças você falou, Dani, normalmente no carro? De 50 a 70 peças, cortadas manualmente. Em termos de metragem, quantos metros de couro num automóvel? De 12 a 14 metros, de 2 a 3 peles por carro. Exatamente. Interessante. Esses detalhes, ó. 12 metros a 14 de couro no seu automóvel, hein? Vamos seguindo, vamos seguindo. E do corte, olha só, a próxima etapa, a espuma. Na verdade, que espuma é essa, Dani? Nós trabalhamos com uma camada adicional de espuma em todo o revestimento. Então, dependendo da parte do veículo, vai uma espuma de 10 milímetros ou de 5. Essa espuma ela dá o reforço do acabamento, deixa o banco mais robusto, né? Melhor acabado. Então, uma vez que foi feito o corte, passa para o processo de espuma, corta uma na espuma e passa para o overlock, que é a parte da acoplagem. Ali eles vão fazer a costura, vou lhe mostrar uma peça. Uma vez acoplada, então, essa espuma no couro, essa peça está pronta para ser direcionada para o setor de costura. E agora chegamos à costura propriamente dita. Exatamente. O sistema de costura é produção em célula, né? Então nós temos 2 células. Cada costureira é responsável por uma parte do veículo. Então ela recebe um kit de peças de assento dianteiro, por exemplo, e começa a montar o quebra-cabeça. Então aqui ela começa a unir as peças de forma a dar formato então para a capa, né? Então vai unindo essas peças e depois nasce então o revestimento pronto. Uma vez que essa costureira uniu as peças, ela vai passar para a costura de 2 agulhas, que é o pesponto, onde é o acabamento final. Aqui existe muita procura por personalização. Então aqui nesse acabamento de costura dupla, os clientes gostam de fazer uma costura diferenciada, colorida, prata, branca, né? Neste caso aqui é o vermelho, ó. Nesse caso aqui o vermelho. Também se faz na cor do couro, né? Não é só porque ele é personalizado que vai a costura dupla, ela vai em todos os revestimentos. Ela é uma costura de acabamento e mesmo sem a personalização é feita essa costura de qualquer forma. Estamos chegando basicamente mais na etapa final da linha de produção. Podemos dizer isso, né, Daniel? Isso, exatamente. Então, nós trabalhamos aí com 2 públicos, né? Os lojistas, concessionários e com o público que vem diretamente aqui na loja. Então, uma vez que são coletados os bancos, esses bancos são trazidos até o setor de montagem e aqui é feita a substituição da capa de tecido pela capa de couro. Eu digo substituição porque substitui mesmo. Tem gente que acha assim, bota em cima. Não, é removida a capa de tecido e substituído pela capa de couro. Obrigatoriamente tem que ser removido o tecido? Apenas nos casos em que os carros são injetados é que é feita essa instalação por cima. Por que é preciso nesses carros a gente tirar a capa de tecido? Porque tem os engates naturais. Esses vincos aqui, eles devem ser respeitados e eu utilizo também as peças originais que vêm nesse tecido para fazer esses acabamentos de ajuste. Então nós precisamos tirar essa capa de tecido, remover as peças plásticas, são costuradas as peças plásticas originais no nosso revestimento de couro e aí sim é feita a instalação, como ele está fazendo aqui.
Muito bom, olha só os detalhes, né? Como é rico em detalhes todo esse trabalho, todo manual, né? Que isso também é o diferencial, né? Sim, bastante mão de obra, né? A gente vê que todos os nossos processos são constituídos de mão de obra, não tem nenhum processo automatizado. Então, faz o nosso produto isso um diferencial. Só acrescentar uma informação aqui, César, que a gente tem visto aí uma procura bem alta para aqueles clientes que estão adiando um pouquinho a troca do carro. Então, o cliente que decide ficar um pouquinho mais com o carro, vou deixar a troca para o ano que vem ou para o outro, esse cliente está vindo aqui, não é só para o carro zero, né? Não é só para o carro novo, a gente trabalha aí com os carros de qualquer ano, né? E aí deixando o carro novo por mais tempo. Até porque para dar, digamos, um diferencial no carro já utilizado por muitos anos, né? Exatamente, já deixa até com um cheirinho diferente por dentro, né? Cheirinho de carro novo. Cheirinho de carro novo, exatamente. Obrigada, César, pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, parabéns, sucesso e tudo de bom. Obrigada. E, claro, tudo que acontece nesse fantástico, maravilhoso mundo do automóvel aqui no nosso Band Motores. Pois em clima de final de temporada de Fórmula 1, vamos falar da evolução da cronometragem nas corridas de automóveis. E sempre que tem uma competição, claro, tem que ter uma cronometragem, tem que ver os tempos para ver quem é realmente o melhor. Nós estamos aqui, na sala de cronometragem do Autódromo de Santa Cruz do Sul, Cronomap, a empresa do Aldo Pastore, conhecido já de muitos tempos, muitas primaveras, um profundo, um grande conhecedor de cronometragem, um especialista no assunto. Aldo, vamos falar para o nosso telespectador, na verdade, hoje em dia a cronometragem está muito fácil com relação a alguns anos atrás, podemos dizer assim, né? Muito fácil mesmo, não? Tudo bem? Tudo bem, Aldo? É prazer lhe ver, prazer em estar com você aqui novamente. Faz tempo que a gente não se veia. Muitos anos mesmo. Muitos anos, Como é que funciona, na verdade? Cada carro tem um sensor? Como é que funciona isso? Tanto aqui como em outras categorias que a gente faz, cada carro tem um sensor, cada sensor esse tem um número específico, tá? Então, é um número de 7 dígitos, é um número que não se repete nunca, tá? Esse sensor é colocado nos carros em alguns lugares especiais, tá? Para que possa serem pegos por uma antena que existe no chão, na pista mesmo de rolamento. E cada sensor, como tem um número específico, também a gente pode fornecer para esse sensor o número e o piloto desse carro. Existe hoje em dia em algumas categorias mais, como te dizer, de mais dinheiro, de mais poder econômico, cada carro tem seu sensor já específico, que nem, por exemplo, a Fórmula 1, a Fórmula Indy, eles têm sensores, tá, que são especificamente daquele carro, daquele modelo, e só dele, ou seja, que nem placa de carro hoje no Brasil. A placa de carro nasce com aquele número e vai morrer com aquele número. Nessas categorias, o mesmo fornecedor que nós trabalhamos é o fornecedor que entrega para a Fórmula 1, entrega para a Indy, entrega para a NASCAR, tá? E para essas categorias grandes. Então, esse esquema de sensor, como dizer, personal, que a gente chama, tá? Existe já para essas grandes categorias, e em outras categorias um pouco menores, mas que tem também poder aquisitivo. Aqui, realmente, no Brasil, a gente passando hoje em dia por uma situação mais complicada, mas já passamos por situações um pouco melhores, mas mesmo assim não tem esse costume, não tem esse tipo de histórico para ter um sensor personal, essas coisas. Ter um parâmetro, digamos, para ver qual é uma volta que está indo melhor. Exatamente, a volta do dia, a que horas, sabe? Isso aí, o pessoal se pega muito, esses engenheiros querem pegar qualquer coisinha. Então, isso aí, esses detalhes servem para eles.
Agora, hoje, como eu disse, tá barbada, mas no início, você que tem algum já conhecimento, alguma experiência, no início era no relógio, cronômetro e anotação mesmo, né? No início foi complicado, inclusive existia naquela época, eram muitas pessoas, tá? Vamos supor, eram 20 carros e tinha 10 pessoas para fazer a cronometragem, cada pessoa pegava 2 carros. Então existia uma mesa grande, cheia de papéis, de formulários, de pequenas pranchetes, fichas, tá? E cada ficha era do carro X, ficha do carro 1, do 2, pá. E nessas fichas você ia anotando o que o cronômetro dava, tá? Ou seja, colocava o tempo acumulado e anotava de cima para baixo. Por quê? Porque para fazer a subtração, ele era muito... Ou de baixo para cima? De baixo para cima. Porque para fazer a subtração dos valores era mais rápido. Tá? Então, a leitura dos tempos era sempre de baixo para cima. E ali a pessoa tinha colocava 2 carros por pessoa, por cronometrista, tá? E aquela própria pessoa, no final do treino, da tomada, que fosse, já assinalava qual era a melhor volta dessa pessoa. E as fichas eram colocadas depois na ordem que a classificação foi. Certo? Isso aí ia para um mimeógrafo, fazia na mão, era muito, muito divertido. Os mapas de corrida de 12 horas, nós chegamos a fazer mapas de 6 metros e poucos de comprimento. Existia uma mesa grande que a gente ia colocando. Exato, era muito legal. Muito bom. Essas histórias, meus amigos, só o automobilismo realmente consegue nos proporcionar. Né? Essas histórias são muito legais. Que nem eu venho do rally, o rally que me proporcionou isso aqui também, tá? E no rally também era algo similar, quando a gente corria com facite, agora que corre com eletrônicos, entendeu? Ou seja, era bem a história dessas categorias do automobilismo, qualquer outro tipo de esporte ou evento é bem interessante. Muito bom. Obrigado, parabéns, Aldo Pastor. Obrigado, professor Lin. Prazer em te ver e um grande abraço aí a toda a audiência sua. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Sempre que tem o mundo do automóvel está envolvido, nós estamos junto com o nosso Band de Motores mostrando, por exemplo, esses detalhes importantíssimos de como funciona uma cronometragem. Passou rapidinho, chegamos ao final do nosso Band de Motores de hoje, agradecendo vocês a audiência e, claro, renovando o convite, no próximo domingo, mais Band de Motores aqui na TV Bandeirantes, 10 horas da manhã. E nos sábados também tem Band de Motores, na Rádio Bandeirantes, às 14 horas, na Band FM 94,9, AM 640. Esperamos vocês, até lá!